Olá pessoal, Rafael Zen. Então, numa continuação daquele vídeo que a gente fez imediatamente anterior a esse, que foi assim um resumão de tudo que a gente estudou nos vídeos anteriores, tá? Hoje eu quero trazer assim um entendimento um pouco novo para todo mundo, tá? Bem, nós já falamos assim, os arquétipos eles são forças que visam o crescimento e a expansão. Portanto, né, eles também estão trabalhando em você, com você, visando a sua expansão e a expansão dessa energia cósmica. Tá? Como nós somos parte do universo, a gente não se separa de nada. Então, a parte mais interessante para a gente compreender isso é que, embora, essa é uma parte que eu acho muito fascinante, nós tenhamos o nosso, vamos chamar assim, o nosso pacote de fábrica, né? Você comprou ali o seu, né, esse veículo brilhante que a natureza nos deu. Ele tem um pacote de informações de fábrica. Ele é dinâmico. Ele permite que a gente expanda isso, eu vou dizer assim, infinitamente, dentro das limitações desse veículo meio pesado, denso e limitado que a gente tem, mas eu diria que a nossa consciência, sim, ela pode expandir as coisas em nossa vida infinitamente. Como é que a gente vai fazer isso então? Vamos entender um pouquinho mais como é que é essa questão dos arquétipos para ajudar vocês a entenderem. Vamos imaginar o seguinte. O nosso objetivo primordial na vida é expandir a nossa consciência. Tá? Já dizia David Hawkins, tá? Um estudioso fantástico, se vocês nunca ouviram falar nele, pesquisem. Tá? O maior presente que nós podemos dar à humanidade é expandir a consciência, é uma frase dele. Tá? E eu completo dizendo assim, o maior presente que nós podemos dar à humanidade e a nós mesmos é expandir a consciência. Por quê? Quando nós estamos com a consciência contraída, nós teremos problemas, inevitavelmente. Então, né, vamos olhar a coisa por um outro lado. Onde existem problemas em nossa vida, existe consciência contraída. A consciência contraída sempre é sinônimo de emoções inferiores ou emoções negativas. Ok? Então, vamos expandir mais um pouco. Aonde em minha vida eu estou expressando emoções negativas, eu terei problemas, inevitavelmente, porque eu estou trabalhando com consciência contraída. Então, com base nisso, você pode fazer infinitas deduções. Tá? Problemas, você está vivendo aquela situação de vida a partir de emoções de baixa frequência e, portanto, consciência pequena contraída. Se você está vivendo com consciência contraída, você está vivendo na sombra de uma energia arquetípica. Portanto, você não está evoluindo, não está crescendo e você está tendo problemas. Ok? Repetir isso várias vezes, porque às vezes a nossa mente precisa ouvir isso de vários pontos de vista para poder ter compreensão. Ok. Mas como o universo ele quer que nós cresçamos, para que você possa prosperar, você precisa colaborar com a prosperidade da vida. Você precisa colocar todos os seus talentos a serviço da vida, da sociedade, do todo, das pessoas. Tá? Se a gente pensar assim, o todo parece muito grandioso na nossa realidade, realmente é. Tá? O todo, ele também se expressa no seu companheiro ou companheira, nos seus filhos, nos seus vizinhos, no caixa do supermercado, nos clientes que você atende, no seu chefe, mesmo aquele que você reclama, pois é, ele é expressão do todo na sua vida. No nosso sistema econômico. Tá? Infelizmente, né, a gente tem que dizer, nesse caótico ambiente político em que nós estamos vivendo, tudo aí tem expressões do todo. Tá? Então nós temos que colocar os nossos talentos a serviço da humanidade para nós termos crescimento. A serviço significa que você precisa estudar, que você precisa evoluir, que você precisa crescer, porque senão o seu serviço à humanidade ele sempre vai ser pequeno e limitado. Tá? Então, se você tem dificuldade de crescer em alguma área da sua vida, observe a maneira como você tem buscado isso, porque significa que você está buscando receber de volta algo que você não está dando. Tá? Essa é uma realidade que às vezes deixa as pessoas meio intrigadas, porque elas dizem, mas eu estou procurando fazer o meu melhor. Eu vou dizer, não, se você estivesse fazendo o seu melhor, você estaria colhendo os melhores frutos que a vida tem para te dar. Tá? Uma outra forma da gente entender é o seguinte, pessoal. Vamos dizer que nós, vou pegar o meu exemplo aqui, pode ser o de qualquer um, que eu sou uma pessoa de nota 3.
Mas para que eu possa me tornar especialista em algo, esse algo, na minha realidade, é nota 5. Os números são metafóricos, tá? Para a gente entender. Ou seja, para que eu possa me tornar realmente bom em alguma coisa, eu tenho que deixar de ser o cara de nota 3 e me tornar uma pessoa de nota 5, para que eu possa estar em frequência, vibração e harmonia com aquele meu objetivo. Tá? Então, quando eu me tornar essa pessoa de nota 5 e adquirir aquele algo que é o importante, então aí eu preciso devolver isso para o mundo da melhor maneira que eu puder. Então, viver uma vida com intensidade, com propósito, significa você estar aprendendo o tempo todo, estar digerindo todas aquelas informações e estar dando o seu melhor para a vida como consequência daquilo que você se tornou. Se você é uma pessoa medíocre, você vai colher frutos medíocres também. Tá? E isso não é uma crítica a quem está com dificuldade, viu, pessoal? É muito importante entender. Medíocre é a pessoa que está dando menos do que ela pode. Tá? Se você quer uma vida com expressão, né, você precisa se expressar. Pressão para o exterior, para fora. Você precisa dar e doar e fazer o máximo de maneira abundante. Tá bem? E cada um de nós tem que encontrar a nossa maneira de fazer isso através do conhecimento dos arquétipos que estão na sua vida. Tá? Então, a expressão do Rafael, tá? A melhor expressão dele para o mundo é fazer isso que eu tenho feito aqui através dos vídeos, através dos meus atendimentos. É doar o quê? Conhecimento vinculado à expansão da consciência e espiritualidade. Isso é a maneira como eu consigo expressar os arquétipos mais dominantes da minha personalidade para o mundo. Tá? Isso é o melhor que eu posso fazer. Talvez você que está me assistindo não seja tão bom nisso, mas aquilo que está dominante em você pode ser expressar isso sendo uma boa mãe. Isso não é um crime, gente. Nunca, nunca é um crime a gente estar em profissões ou em ações, em atitudes humildes. Muito pelo contrário. Tá? Talvez para você seja ser um bom balconista, seja um bom atendente de supermercado, mas dentro daquilo que você faz, nesse momento é o que você tem, expresse o seu melhor, faça o seu melhor. Talvez você ainda esteja vivendo um momento kármico, ou seja, você não tem muita opção. Você está trabalhando naquele seu emprego porque você precisa do dinheiro. Está tudo certo a esse respeito. Você compreendeu essa parte? Ótimo. Aproveite o seu tempo livre para estudar, para se aprimorar e coloca uma meta, tá? Coloca um rumo, coloca essas energias dentro de você para que você possa um dia estar expressando para o mundo aquilo que você tem de melhor. Na minha jornada, eu fui acordar para aquilo que eu era de verdade com 33 anos. Tá? Então eu fui deixar uma ocupação como profissional de tecnologia de informação, né? Olha a jornada, e fui me descobrir como terapeuta, eu fui entender essas forças que estavam tentando se expressar dentro de mim. Então, como profissional de informática, eu não posso dizer que eu era absolutamente medíocre, porque eu buscava fazer o meu melhor. Profissionalmente, eu estava fazendo o meu melhor, mas eu era medíocre em relação àquilo que eu poderia ser. Isso eu estava sendo pequeno. Tá? Então, quando eu fui entender essas forças dentro de mim, é que aí eu posso dizer que o meu crescimento verdadeiramente ele começou a acontecer. Mas a gente sempre vai começar daquilo que nós temos. É o que você tem hoje. É o que você está expressando. Encontra isso e faça o seu melhor. Agora, vamos entender uma outra parte que é fascinante, tá? Que eu me desviei um pouquinho aqui por um assunto, mas vamos lá. Arquétipos podem ser acrescentados à sua consciência. Ou seja, você nasceu com o seu pacotinho de fábrica, tá? Você tem ali o seu veículo, mas você pode dar upgrades constantes nele. Você pode ampliar isso dentro de você constantemente. Então aí, vamos na parte bem bacana. Como? Bom, primeiramente, parta de um sentimento de serviço e não de ambição, tá? Porque, em geral, as pessoas elas buscam esses arquétipos, mas se você... Lembra do que eu falei no vídeo anterior? A semente ela vai germinar e vai construir algo dentro de você, com as mesmas características. Então, quando você vai buscar um arquétipo para se incorporar na sua natureza, faça através
de um sentimento muito genuíno de expansão e crescimento para o todo, e não de forma apenas ambiciosa ou egoísta, tá? Busca essa visão de você conseguir se aprimorar como um ser humano para aprimorar aquilo que cerca você. Primeiro ponto e fundamental. Segundo, estudando esses arquétipos, encontra aqueles que parece que estão chamando você, que tem algo ali que é importante para você desenvolver e você ainda não conseguiu fazer, tá? Eu não vou repetir todos aqueles que a gente já estudou, tá? Não vou nem dar exemplos a esse respeito. Mas o fato é, né, traz aqueles que são importantes. E como é que você vai, a partir de aí, definir? Você definiu aquilo que você quer. Como é que você vai, então, começar a acrescentar isso na sua consciência? Isso é bastante simples. Imagina o seguinte, com certeza você tem pessoas que amam, né, que você ama na sua realidade, certo? Como é que a gente faz para lembrar dessas pessoas? Né? Todo mundo tem um álbum de fotos. Talvez você tenha aí fotos no seu celular, fotos na parede. Tá? Eu tenho pessoalmente um quadro de fotos, né, com essas pessoas que são importantes para mim e que todos os dias eu passo, eu olho para aquelas fotos. São fotos em que essas pessoas que são, né, as minhas crias, né, os meus filhos, os meus pais, pessoas que são importantes, em que eles estão ali em momentos agradáveis, estão sorrindo, em que eu olho para eles e cada vez que eu olho para eles eu emito um sentimento para aqueles serizinhos que estão ali. Cada vez que eu olho para uma imagem com um sentimento, a coisa deixa de soar no nível da mente e ela começa a entrar no nível do coração. Então eu começo a vibrar em sintonia e emitir boas vibrações para aquelas pessoas, para aqueles seres. Então eu faço essa emissão de boas frequências e o universo devolve frequências para mim que são equivalentes àquilo que eu estou vendo. Tá, vocês devem estar olhando aqui atrás, né, da minha estante, eu tenho alguns livros aqui, né, logo aqui, vocês vão ver o leão. Então o leão tem um símbolo importante para mim, por isso que ele está aqui. E eu visualizo esse símbolo comumente cada vez que eu me sento na minha cadeira de trabalho. Aqui em cima tem um presente de um dos meus meninos, de um Natal de 2 anos atrás. Ele me deu um Thor, tá? O deus do trovão. Muita simbologia por trás disso. Aí aqui tem uma outra pequena estatuazinha, que é quase um presente da minha cunhada, tá? Uma pessoa em atitude meditativa. Me reflete demais, tá? Aqui no cantinho, opa, deixa eu vir com o meu dedo, tarô egípcio, tá? Tem tudo a ver com a minha natureza também. Tá? E outros símbolos aqui que eu não vou entrar em detalhes. Mas isso tudo reflete o quê? Reflete coisas que são da minha natureza. Então, mesmo que eu não pare todos os dias e olhe para eles, que é parte do processo, o meu inconsciente capta essas imagens, tá? Porque o inconsciente ele capta tudo e ele começa a trazer a força dessas imagens para dentro de mim. Então, muita atenção naquilo que você vê. O que você tem colado nas paredes da sua casa? Que imagens são essas? Tá? Elas trazem algo que realmente alimenta a sua alma, que é um reflexo daquilo que você quer, daquilo que é importante para você? Ou eles te fazem sentir pior do que você é? Imagens negativas, ó, lixo, manda para o lixo. Coloque coisas que ajudem você a crescer, que te ajudem a incorporar coisas dentro de você. Só o fato de você ter essas imagens e você poder olhar para elas com frequência, isso já vai ajudar você muito. No entanto, se você tem a oportunidade de olhar, mas com um aspecto mais reflexivo e mais introspectivo, com a intenção de incorporar isso dentro de você, o efeito vai ser ampliado infinitamente, porque você está colocando sentimento naquilo que você faz. Tá? Então, lembrem o seguinte, a imagem vale mais do que 1000 palavras. Ter a imagem do leão, por exemplo, aqui, a imagem tem um significado, mas tudo aquilo, toda aquela energia que ele traz é expressa apenas através da imagem, mas eu vou conseguir entender essa energia quando eu tenho tempo para parar, para observar, para interagir, para sentir, da mesma maneira que eu faço com as fotos das pessoas que eu amo. Vamos pegar um outro exemplo que é bem fácil para você entender. Se você está buscando assim espiritualidade, né, se você está numa jornada de autoconhecimento, talvez você tenha na sua casa foto daqueles seres
para quem de alguma maneira você se conecta, a quem você tem devoção. Fotos de um avatar, fotos de um mestre, fotos de um guru, tá? Isso é muito normal quando a gente tem assim o nosso cantinho de oração, de meditação, tá? Não importa qual seja a sua devoção. Mas quando você olha para aquela imagem, você se conecta com ele. Tem pessoas que têm uma devoção tão forte que conversam com o ser que está por trás daquela imagem. Tá? Que interagem com ele de maneira assim muito pessoal. E quando precisam, né, realmente de uma orientação, vamos chamar assim, de uma inspiração, precisam de um caminho e não estão encontrando, se conectam com aquele ser e sabem que quando a resposta vem, veio por intermédio daquela presença, daquela consciência. Tá? Então, essas são maneiras da gente entender como é que você vai se conectar com o arquétipo. Tá? Você tem que ter um entendimento de que a imagem representa uma infinitude, né? Uma consciência que tem a sua própria inteligência, que tem o seu próprio nível de informação e de expressão. Tá? E que ela pode ser incorporada dentro da sua natureza conforme você se conecta com ela. Tá? Existem arquétipos, por exemplo, de riqueza. Tá? Então, se você tem imagens dentro da sua casa, né, fotos, e você se conecta com eles, por exemplo, numa casa melhor para você, aprenda, tenha o hábito de colocar imagens, né, em algum lugar que seja importante para você, em que você possa ver uma casa que reflete aquilo que você está buscando, as suas necessidades. Tá? De joias, por exemplo, porque joias, quem tem joias guardado em casa? Uma pessoa que tem dinheiro sobrando, porque gente pobre não tem joias para ostentar guardados dentro da sua gaveta. Então são imagens que ajudam a gente a entender o arquétipo da riqueza. Tá? Só para a gente compreender isso um pouco mais. Então todas essas imagens, elas carregam um leque de informação. Vamos supor aí que você seja um professor, mas você não se sente um bom professor. Escolhe um professor que consiga expressar isso, ou que dentro do seu entendimento tenha sido assim um professor brilhante e que você gostaria de trazer a sabedoria desse cara na sua vida. Tá? Às vezes esse professor brilhante pode ser um avatar, pode ser um mestre, não importa, mas olhe para ele como um grande professor que tem algo para transmitir para você e que você também possa refletir isso para os seus alunos. Tá? Se você, por exemplo, é médico, quais foram os maiores médicos que a nossa humanidade teve e que você possa incorporar a energia desses caras aí no seu conhecimento? Paracelso, Hipócrates, o que eles têm a acrescentar para você? Então traz um entendimento, estuda a vida dessas pessoas, para que você possa trazer o conhecimento deles para você. Então essa é uma maneira bem interessante, simples e descomplicada de você trazer essas imagens para você. Tá? Uma segunda maneira é você fazer isso a partir de visualizações. Então você fecha os olhos, né, e vai buscar entrar em sintonia com essas imagens. Tá? Importante entender, essas imagens, quando você está em sintonia, elas trazem sensações, percepções e sentimentos para dentro de você. Tá? Isso vai te ajudar também. Tá? Expandindo a consciência, através da meditação, você consegue acessar esses arquétipos. Eu vou dizer assim, é muito simples quando você consegue expandir. Tá? É um pouco mais trabalhoso quando a sua meditação ainda está dentro da esfera mental. Tá? Então, se você já consegue atingir níveis de meditação em que você consegue entrar em espaços de silêncio, aí você consegue acessar a energia desses arquétipos com bastante naturalidade. Porque quando você está no vazio, no vácuo, no silêncio, você está em contato com o todo. E a partir desse espaço que é o todo, aí tudo é possível, inclusive você fazer essas conexões com essas energias. Tá? É bem interessante para quem quiser, né, entender um pouquinho mais dessa conexão, é você assistir o filme Matrix. Né? Tá ali o Neo no meio da vida dele, dentro daquele momento digital, quando ele entra dentro da Matrix, e ele pede para o operador, me traz o conhecimento de operador de helicóptero. Né? E automaticamente ele traz aquilo para ele. É muito parecido da maneira como a gente consegue incorporar esses arquétipos na nossa vida. Você tem que estar aberto para ele, você tem que querer, você tem que se abrir, você tem que ver coisas, você tem que trazer para a sua realidade aquelas imagens, para ajudar a sua mente
a compreender que aquilo é a busca que você está trazendo aquilo para você nessa realidade. Mas nesse momento, mas não adianta você olhar para ele como algo impossível, tá? Se você, por exemplo, vai fazer uma oração e você acha que aquilo é impossível, esqueça, nem perca seu tempo. Porque tem que estar dentro de você aquela possibilidade, aquela chama, aquele calor de que aquela realidade pode florescer dentro de você. Tá? Se você já está indo cheio de dúvidas, de medos, ou se você está se conectando com o divino a partir da posição de pedinte ou de vítima, você já fechou a sua conexão. Tá? Você tem que estar ali naquele momento como senhor da sua realidade. Tá? Não como uma vítima do processo, não como uma pessoa que está ali se humilhando para um Deus, né, castigador, né, mas como parte do processo da criação. Com humildade, sim, né, mas como parte do processo criativo. Tá? Isso é muito importante. Aí tem os detalhes que são importantes, né? Que tipo de arquétipos você pode incorporar na sua vida? A gente falou sobre 3 modelos, mas você pode incorporar o arquétipo que você quiser. O arquétipo do professor, o arquétipo do vendedor, né? O arquétipo do terapeuta, o arquétipo do médico, porque tudo isso são modelos de perfeição. Tá? E a gente vai buscando trazer essas energias para dentro de nós. Quando a gente fala em termos, por exemplo, de um Paracelso, que são grandes modelos da nossa medicina, do Hipócrates, né? Tem lá o juramento de Hipócrates para os médicos. Ele é o modelo do médico perfeito. Tá? Então ele se aproximou muito da perfeição de um médico. Então, existe uma perfeição de um médico, uma perfeição em todas as áreas que a gente puder imaginar. E a gente tem que buscar as imagens daquelas pessoas ou simplesmente, né, a imagem de um médico perfeito. Como é que isso fica na sua mente? De um professor perfeito. O que um professor perfeito faz? Como é que ele pensa? Como é que ele trabalha com os seus alunos? Tudo isso tem que partir de um estado de reflexão para dentro de você, para que você possa trazer essa energia dentro de você. E o ponto interessante, né, que eu diria assim, né, o ponto, vamos chamar assim, outro lado da moeda. Tá? Todos os arquétipos vão te impulsionar com uma força de evolução e de criatividade e de geração. Quando você não expressa a energia criativa dele na sua vida, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai estancar. E ele vai começar a pipocar a partir de problemas dentro de você. Tá? Então você traz arquétipos novos para a sua vida, tudo aquilo que está indo de encontro negativamente a esse arquétipo vai começar a se expressar dentro de você a partir de problemas, de dificuldades e eventualmente de sintomas no seu corpo físico. Isso não é necessariamente negativo, não é ruim. Tá? Pelo ponto de vista racional, nossa, a pessoa está cheia de problemas, não, na verdade ela está expurgando, ela está em processo de expurgo. E aí ela vai ter que se defrontar com qualidades ou características da personalidade dela que provavelmente ela não tinha observado até aquele momento, tá? Mas que precisam ser trabalhadas, lapidadas, para que a força desse arquétipo possa se expressar com toda a clareza. Tá? Para que você possa realmente evoluir em parceria com ele. Colocar essa força no mundo e colher os frutos que o mundo depois vai dar para você. Tá? Então vocês viram que eu nem falei muito sobre os aspectos negativos, porque não é negativo em si. Tá? É o seu ego, né? É a sua inconsciência, é as suas travas e resistências mentais que já estão criando problemas na sua vida. Então quando a gente traz um arquétipo, a gente traz uma energia de expansão. E aquelas coisas que já estão mais ou menos nebulosas, tá? Elas vão parecer bem nebulosas para você. Os problemas eles vão parecer maiores do que são. Não é um efeito diferente de você tomar um medicamento vibracional, de você tomar um floral, uma homeopatia, de você trabalhar no campo de energia humana. Tá? Uma outra referência para vocês terem, quando eu faço um trabalho de regressão com a pessoa, por exemplo, embora ela tenha passado durante 1 hora ou 2 deitado no colchão da casa dela, é muito normal que ela saia com dores pelo corpo, né, misteriosas, ninguém tocou nela. É muito normal que a pessoa às vezes passe dias, e eu já presenciei, inclusive algumas semanas, sentindo pequenos desconfortos físicos e emocionais no corpo. Tá, por quê? Porque ela acessou um nível de consciência e de energia dentro dela, e essa consciência, para se expressar, ela começa a empurrar para fora tudo aquilo que está errado. Tá? Essa é a energia de um arquétipo na vida da pessoa. Tá? Então, ele tem assim o seu, vamos chamar assim, o seu pequeno risco, mas eu posso dizer que o risco vale a pena. Tá bem? Bom, pessoal, então o negócio aqui é o seguinte, tá?
Esse é o último vídeo gravado que a gente vai fazer a respeito dos arquétipos. Nós vamos nos encontrar e eu vou definir a data e vou passar para todos vocês aqui dentro da nossa comunidade, numa live de novo, tá? Para a gente poder responder as principais dúvidas, interagir com o grupo, que eu sempre acho muito legal, e fazer uma sintonização muito bacana, que é uma sintonização com a energia de Ganesha, tá? Se você não conhece, pesquisa aí Ganesha, a divindade hindu que é responsável por destruir os obstáculos na nossa vida. E ela também está muito relacionada com prosperidade e crescimento, tem muito a ver com a lenda de Ganesha. A sintonização, ela significa fazer um ajuste fino no nosso sistema para que a energia do mantra de Ganesha, que a gente vai estudar e aprender um pouquinho mais nesse dia, ela possa ter um efeito mais expansivo dentro da consciência de todos vocês, tá? Então convido a todos para assistirem a live, vou colocar a data aqui no nosso grupo logo na sequência. Quem porventura não puder assistir por problemas de horário de comunicação, tá tudo bem, ela vai ficar lá aberta para todos vocês e a sintonização vai ser feita da mesma maneira, tá? Mesmo que vocês não estejam lá presencialmente no momento, tá? Não se preocupem com relação a isso, mas a gente se encontrar presencialmente é sempre um momento de uma confraternização e de criar assim, uma alma de grupo muito bacana entre todos aqueles que estão lá. Tá bom, gente? Então, eu vou encerrar por aqui. Dúvidas, perguntas, mandam para nós, deixem aqui na nossa comunidade, é mais fácil de responder do que lá pelo YouTube, pelo menos para esses vídeos agora. Tá? Vou ter a maior alegria de me encontrar com todos vocês e da gente esclarecer e crescer mais um pouco na nossa live, tá bom? Grande abraço para vocês e a gente se vê em breve.